Olá, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina, principalmente sobre mudanças no mercado. Eu vou conversar com Rômulo Rogério Canhete, ele é diretor da Oxen Tecnologia, e nós vamos falar sobre rastreamento em animal e também da Peckfort Sistema de Identificação Animal. E vamos falar de um importante tema que em breve todos os pecuaristas terão que colocar em prática em seus animais. Você vai ver que o georreferenciamento ele vai ser obrigatório a partir de novembro deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne bovina, principalmente sobre as mudanças no mercado. O comércio internacional da carne bovina do Brasil está passando por uma transformação significativa com a retração das vendas para os Estados Unidos devido à tarifa extra de 50% imposta pelo presidente Donald Trump. O México assumiu a posição de segundo maior importador do produto brasileiro, atrás apenas da China. E de janeiro a junho deste ano, as exportações para o mercado mexicano cresceram impressionantes 420%, saltando de 3.100 para 16.100 toneladas. A retração do mercado norte-americano, um dos poucos a não receber isenções das novas tarifas, inviabilizou a competitividade da carne bovina brasileira. Dados mostram que em abril, os Estados Unidos importaram 44.100 toneladas, enquanto em junho o volume despencou 67% para 13.400 toneladas. Enquanto o mercado dos Estados Unidos recua, México e China ampliam o espaço para a carne bovina brasileira. As vendas para o México cresceram de 15,5 milhões de dólares em janeiro para 89 milhões e 300 mil dólares em junho. Simplesmente a China também, que é o principal cliente do Brasil, comprou 134.400 toneladas em junho, aumento de 64% em relação a janeiro deste ano. Especialistas do setor acreditam que, mesmo com cenário adverso nos Estados Unidos, a diversificação de mercados e a forte demanda chinesa e mexicana devem sustentar o desempenho positivo das exportações brasileiras nos próximos meses. E agora vamos comentar de um tema interessante. Vamos falar do silo bolsa, uma maneira de armazenar silagem mais em conta do que a forma convencional, que é o silo trincheira ou de superfície. Confira. Eu vou conversar agora sobre um tema altamente interessante. Um tema onde a maioria dos pecuaristas, principalmente pessoal que confina, que faz silo, produtores de leite, perdem a cada safra uma quantidade enorme de silo e às vezes não percebe. Agora, por que isso acontece? É por falta de conhecimento em fazer o silo? Não, não é. Escolhe a melhor semente, o melhor fertilizante, os melhores tratos culturais. E no momento de passar o trator para pisar ali o silo, compactar e fazer a cobertura, é aí que o dedo abre e as coisas vazam pelo meio dos dedos e o prejuízo vai embora. É mais ou menos por aí? É por aí. São essas as informações. E participando aqui do Confina Brasil, a gente chegando mais perto dos confinamentos, a gente pôde observar que falta muita informação do agricultor em relação ao sistema Silo Bolsa. É um sistema hermeticamente fechado, já desenvolvido em outros países e reconhecido pela sua eficiência, onde o agricultor utiliza hoje o silo trincheira, o silo de superfície,
que é os silos utilizados em toda a história de confinamento, né? Só que agora nós temos essa tecnologia nova, a qual proporciona para o agricultor, para o pecuarista, a chegar a uma perda próxima a zero, né? E isso em números, são números muito importantes, porque hoje a silagem é um produto extremamente caro. O pecuarista tem em sua propriedade técnicos de todas as áreas, desde o controle financeiro até o controle de coxo, mistura adequada para cada trato, para cada necessidade. Porém, a matéria-prima, que é a ração animal, né, ele acaba cobrindo ela, fazendo silo trincheira ou superfície e perdendo um percentual muito alto, inclusive contaminando ela com perdas, porque a silagem, o que acontece? A perda começa de cima para baixo, ou seja, os fungos atacam de cima para baixo por falta de vedação. E o silo bolsa proporciona uma vedação perfeita, onde ele vai armazenar a sua silagem no período de 12, 13, 14, até 24 meses, e vai ter uma qualidade nutricional muito importante. Vai manter a massa, vai manter o peso que ele precisa. Então isso é muito importante. Com o Confina Brasil nós conseguimos chegar mais próximos do pecuarista, né? Conseguimos levar para ele as informações. Existe um mito, um receio que a silagem não vai se conservar dentro do silo bolsa, ou o volume de retirada, o consumo dele é muito difícil, mas aí a gente já consegue levar para ele que o volume que ele retira de silagem de uma trincheira é de uma pá carregadeira. Não vai tirar duas ao mesmo tempo. E o silo bolsa, pelo seu tamanho, permite a retirada de uma pá por vez. Então não é esse o problema, né? O problema é falta de informação de fato. Bom, na verdade, o que nós estamos falando aqui é que nós não queremos induzir você a trocar de trincheira ou então de superfície. Não é esse o problema. O problema é mostrar que existem problemas. Só para você ter uma ideia, você chega a perder, por exemplo, no silo de superfície, uma média, vamos dizer assim, de 1 metro cúbico, dependendo do jeitão que você faz. 1 metro cúbico era como você pegar uma caixa d'água de 1.000 litros e encher aquilo ali. E olha que às vezes essa perda é muito alta e representa no final do processo muito dinheiro que você deixou vazar pela sua mão. Acho que é isso, né? Isso aí. Estamos falando de uma perda num silo de superfície e num silo trincheira que fica em torno de 23% num silo muito bem feito. Porque você não consegue fazer a compactação do silo igual que é possível fazer dentro do silo bolsa. Quando você está passando com o trator para fazer a compactação, você precisa de 2, 3 tratores de grande porte, você tem um consumo de diesel elevado, você tem a disponibilidade, tem que ter a disponibilidade da mão de obra, que hoje é um fator muito importante, e cada vez que você desce do silo e sobe ao silo novamente, você está levando contaminação, terra junto, e quando o trator passa, na volta, o silo acaba voltando ao normal, ele não compacta perfeitamente. E na parte superior, 20, 30% não tem compactação nenhuma. E o silo bolsa, ele compacta dentro da máquina, ou seja, a máquina tem uma meia-lua, campana que a gente chama, a compactação é feita ali dentro. Então você sai de uma compactação de 400 toneladas, né, por metro cúbico para 700, 800 toneladas por metro cúbico. Então o senhor já observa o quanto a compactação é. Quanto maior a compactação, melhor a qualidade. No caso da compactação que ele está fazendo do silo bolsa, é como se você fosse fazer linguiça. Você pega a tripa e vai colocando a carne. Automaticamente, à medida que você vai colocando a silagem, o material picado, ele já vai compactando de fora para dentro. Quer dizer, ele fica um trabalho, um produto muito melhor e a perda é basicamente zero. Agora, fazendo um comparativo custo entre um silo trincheira, um silo convencional com o silo bolsa, qual que fica assim? Qual é o paralelo que você faz financeiro? É muito difícil de dizer um número, porque nós estamos falando de vários patamares e portes de clientes. Mas vamos pensar assim, entre um silo convencional, você precisa pelo menos 3 tratores, tá? 3 funcionários, o diesel o dia inteiro. Normalmente, pelo que a gente vem observando, né, o pecuarista ele leva de 3 a 15 dias para fechar um silo.
onde no silo bolsa você tem um funcionário, um trator ligado na máquina, né? E você, conforme vai preenchendo, ensilando a silagem, você já está vedando ela. Ele não fica aberto, perdendo qualidade, perdendo massa. Então, esses diferenciais para o pecuarista já são números suficientes para ele enxergar que a economia é muito importante e, além da economia, é a qualidade do trato que ele está dando para o animal, que com isso ele vai ter um rendimento maior. Além dele evitar perdas na silagem, ele vai ter um rendimento maior do animal. A partir do momento que eu fiz o meu silo bolsa, quanto tempo esse material, esse silo bolsa, ele suporta essa silagem lá dentro? O silo bolsa, ele é produzido e tem garantia de durabilidade exposta ao tempo de 24 meses. Então, 24 meses ele pode ficar exposto ao tempo que a silagem pode ficar ali dentro. Tá? Claro que dependendo da qualidade de que a silagem entra, isso também impacta, inoculante, todos esses fatores. Mas o silo bolsa em si tem durabilidade de 24 meses exposto ao tempo. Agora, existem materiais e materiais qualidade. Por exemplo, existe, eu vou falar nesses termos para a pessoa entender, um mais fino, um mais grosso, um que deixa passar mais luz, menos luz, ou entra até um pouquinho de ar. Eu estou falando, vamos dizer, da gramatura, da qualidade do material. A qualidade do silo bolsa Pacifil, hoje ela atinge de um número de 0 a 10. Olha, é muito importante falar nesses pontos, porque existe um mito no mercado em falar em espessuras elevadas, e às vezes nem se entrega essa espessura. Existem qualidades de materiais. Nós estamos falando de um produto que vai ficar exposto ao tempo por 24 meses. Ele não tem espaço para você usar um produto de segunda linha. A Pacifil já trabalha em cima de silo bolsa muitos anos, inclusive ela é dedicada na produção do sistema silo bolsa. E com isso nós conseguimos chegar em composições e parcerias de fornecedores de materiais que a Pacifil não troca. Por quê? Porque com esses fornecedores a gente conseguiu chegar numa qualidade e, muito importante, a qualidade tem que ser linear. Desde o primeiro silo bolsa produzido no primeiro dia do ano até o último dia do ano, nós garantimos uma qualidade linear deste produto. Permeabilidade? Existem empresas, existem situações no mercado, vamos dizer assim, por falta de experiência, de conhecimento, onde se usa materiais que não são tão adequados e acaba tendo porosidade no filme, passando mais umidade, passando oxigênio além do que deveria, ou até mesmo rompendo o filme durante o processo ou posteriormente na extração do produto, né? Então é muito importante buscar empresas que estão no mercado, que forneçam garantias, empresas conhecidas e referências de vizinhos, né? Eu sempre digo que o agricultor e o pecuarista, a melhor referência para ele não é o que a gente fala. É o vizinho dele, o conhecido dele, para compartilhar essas informações que vão lhe trazer segurança. E a Pacifil está aberta a desenvolver novos produtos e levar até o agricultor o que ele precisa, não o que nós queremos vender. E depois do intervalo eu vou conversar com Rômulo Rogério Canhete. Ele é diretor da Oxen Tecnologia em Rastreamento Animal e também da Peckfort Sistema de Identificação Animal. E nós vamos falar de um tema importante que em breve todos os pecuaristas terão de colocar em prática aí nos seus animais. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre georreferenciamento, um tema importante. A partir do dia 20 de novembro deste ano, todos, sem exceção, todos os imóveis rurais, inclusive os com área igual ou inferior a 25 hectares, deverão estar georreferenciados para que seus proprietários possam realizar atos registrais como venda, doação, sucessão,
desmembramento, remembramento ou então parcelamento. A exigência marca a etapa final do cronograma estabelecido pela Lei número 10.267/2001, que alterou a Lei de Registros Públicos, que é a Lei número 6.015, de 1973, e também pelos decretos de número 4.449/2002 e o número 9.311 de 2018. É uma coisa muito antiga. O georreferenciamento é o processo de descrição precisa dos limites do imóvel com base no sistema geodésico brasileiro, sendo executado por profissional habilitado e submetido à certificação do INCRA por meio do sistema de gestão fundiária. A medida tem como objetivo conferir maior segurança jurídica, evitando sobreposição de áreas, conflitos fundiários e litígios possessórios. Sem a certificação do imóvel rural, não será possível registrar alterações no cartório e a falta do georreferenciamento, ela pode ainda dificultar o acesso a crédito rural, já que o procedimento é frequentemente exigido por instituições financeiras. Mesmo que o proprietário não tenha intenção imediata de realizar uma transação, é recomendável iniciar o processo com antecedência para evitar contratempos futuros. Apesar da tramitação de um projeto de lei que propõe a prorrogação do prazo, a recomendação de especialistas e profissionais, principalmente da área fundiária, é que os produtores não deixem para a última hora. Antecipar-se permite atender aos requisitos legais com tranquilidade e garante que o imóvel esteja plenamente regularizado para qualquer finalidade. E agora eu vou conversar com Rômulo Rogério Canhete. O Rômulo, ele é diretor da Oxen Tecnologia em Rastreamento Animal e é também da PECFORTE, Sistema de Identificação Animal. E nós vamos falar de um tema importante que em breve, lá por volta do ano 2032, todos os pecuaristas serão obrigados a brincar, a colocar em prática nos seus animais a identificação, o rastreamento. Rômulo Rogério Canhete, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Toninho, um bom dia para você e todos os seus telespectadores. Para nós é um privilégio poder estar aqui tratando desse tema que é tão importante e atemporal, né? Haja visto, estamos falando de rastreabilidade que já existe no país desde o ano de 2002. E como você bem disse, estamos falando que em 2032 vai ter uma obrigação da totalidade do plantel estar identificado. Pois é, e essa é uma coisa, é igual tocar sanfona com fole furado, vai e volta, e ninguém entra no acordo. Santa Catarina já fez de um jeito, São Paulo é de outro, Goiás está de outro, Mato Grosso está de outro, Pará é um outro problema também, enfim. Agora, o Ministério da Agricultura mais ou menos disse assim, agora nós vamos padronizar as coisas, porque o gado brasileiro tem que estar rastreado. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, Toninho. E para que isso aconteça, foi colocado agora no mês de julho pelo Ministério da Agricultura uma portaria que delibera sobre o Plano Nacional de Identificação Brasileira e ele coloca ali cronogramas a serem cumpridos. Agora, de julho de 2025 ao final do ano de 2026, os órgãos de defesa animal vão ter que implementar seus sistemas, né, para que eles possam estar recebendo as informações desses animais rastreados. E, pós esse prazo vencido, terá-se mais um prazo de 1 ano para que seja adequado, né, aos órgãos de defesa, leve ali adiante, ao conhecimento do produtor rural o programa. Então, isso aí vai-se até o final do ano de 2027. De 27 ao final do ano de 2030, se eu não me engano, 29, você já inicia com o processo de identificação dos animais. Aqueles animais que são submetidos à brucelose, por exemplo, esses vão ter que ser de forma antecipada
identificados e já inseridos nesse sistema informatizado num banco nacional de dados. E os demais produtores vão ter o prazo de 2027, 2028, não me lembro exatamente, até 2029, até 2032, para realizar a identificação de 100% do rebanho da sua propriedade e, por consequência, 100% do rebanho nacional. Bom, e como nós falamos, basicamente todos os estados terão que fazer ter o seu programa, o seu projeto aí de identificação de animais. Só que tem um detalhe, que lá no Pará parece que a coisa é meio diferente, né? Lá tentaram fazer uma coisa lá e o negócio parece que está meio problemático, né? No Pará ele tem um desafio diferente do restante do país, né? Para você ter um animal rastreado, você precisa da origem, você precisa de saber quem que é o proprietário daquele animal e a localidade onde aquele animal está registrado. Então, como no Pará existe um desafio grande, que é a parte da situação fundiária, como um animal vai estar regular, rastreado, sendo que inicialmente faz necessário ele estar alocado numa propriedade a um produtor. Não sabe nem a fazenda de onde ele está vindo. Não sabe nem a fazenda, nem o produtor rural. Então, vamos dizer, começaram de trás para frente, né? Mas talvez isso também seja uma forma que o processo de regularização fundiária do Pará possa ser também acelerado. Haja visto o governo está pressionando o produtor rural para que até o final deste ano, Toninho, ele tenha que rastrear o rebanho. Hoje existe lá uma demanda de uma associação que pleiteou a retirada desse programa, mas eu penso que pelo investimento que o governo já fez, por a quantidade de palestras e eventos que o órgão de sanidade animal, a Depará, já fez de treinamentos, eu acho difícil que esse programa seja deixado, né, não aconteça. O máximo que isso venha acontecer é uma prolação de prazo. Mas eu penso que o programa vai adiante, sim. É de uma maneira diferente, né? Uhum. Agora, e no resto do país? Por exemplo, Goiás, Mato Grosso? No resto do país, vão ter que seguir o plano do Ministério da Agricultura. O pessoal do Pará quis sair na frente devido a uma COP que vai ser no estado, ano lá, né? Nesse ano no estado. Como também eles buscam um acesso a mercados mais relevantes e mais importantes, saíram na frente. Como você bem disse, também Santa Catarina já é um projeto, um programa implementado anteriormente, já é consolidado. No Mato Grosso já existe diálogos acontecendo. Então, como no São Paulo, já também de uma maneira não obrigatória, voluntária, e o governo, o Ministério da Agricultura Federal, decidiu criar esse plano nacional para que houvesse um padrão, para que cada estado não fizesse do seu jeito e gerasse ali uma confusão de entendimento e de implementação do programa. Entendi. Bom, na verdade, seria interessante, e por incrível que pareça, a gente pega a pecuária numa situação meio crítica agora, Sim. E com um desinteresse total, o pecuarista não vai investir nisso agora, mas seria bom você que é pecuarista, você já começar a pensar, porque queira ou não vai ter como fugir, não. Isso daí é uma normativa que já foi baixada e a partir de 2032 vai ser para todo mundo, aceita ou não aceita, igual o georreferenciamento que vai ser agora a partir de novembro. Você tem que fazer e não importa, vai ter que ser feito. E esse processo de identificação animal, essa rastreabilidade, que já vem desde 2002, aí já vai quase 40 anos essa coisa rodando, agora chegou num estrangulamento. Ô Rômulo, no caso da sua empresa, a Oxen Tecnologia em Rastreamento Animal, vocês têm todo o suporte para fazer isso, para Sim. ajudar o pecuarista? Sim, nós damos todo um suporte, a gente entrega ao produtor rural todo um manual, né, um manual operacional que ele deve aplicar ali na propriedade, de como ele faz o processo de identificação animal de forma correta, de como ele preenche ali os formulários. Porque a rastreabilidade animal, Tony, é uma escrituração. Quer queira, quer não. É identidade, né? É uma identidade. Então, é um cara crachá. Você recebe animal através de uma guia de trânsito, então você vai escriturar quantos animais entraram, qual que é a característica
racial daquele animal, sexo, e ele tem que estar em equivalência com aquela guia de trânsito. Não é? Entendi. Então Tá é uma certo. ferramenta que também auxilia o produtor rural na gestão do dia a dia dos animais e da propriedade dele. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Rômulo, a empresa dele é a Oxen Tecnologia em Rastreamento, ou então a PECForte Sistema de Identificação Animal. Rômulo Rogério Canhete, muito obrigado pela sua presença e participação. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque tem mais coisa para a gente falar sobre esse tema. Mas já o start já foi dado e isso é muito importante. Muito obrigado, Rômulo. Nós Bom dia. agradecemos a oportunidade, Toninho. Bom dia. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.